começar então a segunda aula da parte 6. Os grupos de animais que a gente vai estudar são esses que estão aqui: os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, ou também chamados de nematódios, os moluscos, os anerídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Esse cladograma representado nessa imagem ele é muito importante. Vocês precisam saber ele, mas ele vai ser estudado com mais detalhes na embriologia, que vai ser uma matéria dada pela professora Vitória. Agora, nesse momento, a gente só precisa entender o que é um animal parazoário e o que é um animal enterozoário. Um animal parazoário é aquele que não possui uma cavidade digestória verdadeira, porque ele não possui tecidos diferenciados. Ou seja, um animal parazoário ele não possui um conjunto de células especializadas em determinada função para formar um tecido. Portanto, ele não forma sistemas. Dessa forma, se não há formação de sistemas, não tem jeito do animal ter uma cavidade digestória, que é uma estrutura indispensável para o sistema digestivo. O grupo dos poríferos é o único grupo dos animais que pertencem a essa classificação, a classificação de animais parazoários. Já o animal enterozoário é aquele que possui uma cavidade digestória verdadeira e, portanto, ele possui tecido diferenciado. Todos os outros grupos de animais, de quinidários a cordados, possuem essa classificação de enterozoários. Agora, finalmente, a gente vai estudar todos os grupos zoológicos. E a gente vai começar a estudar os grupos zoológicos pelo grupo dos poríferos, que são as esponjas. E por isso, eu coloquei o Bob Esponja aqui para representar esse grupo, porque o Bob Esponja é uma esponja, e também para dar ânimo para vocês assistirem o resto da aula. Esse grupo, o grupo dos poríferos, ele não está na apostila do poliedro de vocês, mas eu acho que ele é muito importante de aprender, de vocês saberem. Ele não é um grupo que cai muito nos vestibulares, mas ele aparece frequentemente, não é o que mais cai, mas ele aparece com muita frequência e às vezes ele cai comparando com os outros grupos de animais. Tá, então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre os aspectos gerais dos poríferos. Os poríferos foram provavelmente os primeiros animais a surgirem. E a teoria mais aceita para essa hipótese é que eles tenham sido originados a partir de conos flagelados. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou desse ser vivo, os conos flagelados, lá na aula de protozoários, lá atrás. Eles são parte do grupo de protozoários flagelados, que vivem em ambiente aquático e que possuem um colarinho com capacidade de filtrar a água. Se vocês não lembram desses conos flagelados, é importante vocês voltarem lá na aula de protozoários para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem essa relação. Os poríferos, eles também possuem uma estrutura com capacidade de filtrar a água, que daqui a pouquinho a gente vai estudar essa estrutura. Mas diferente dos grupos do grupo de protozoários, diferente dos conoflagelados, os poríferos são pluricelulares e os conoflagelados são unicelulares. E por isso, os poríferos estão dentro do reino animário e não dentro do reino protista. Como já falado no slide anterior, quer dizer, nos 2 slides atrás, os poríferos são parazoários, ou seja, eles não possuem cavidade digestiva verdadeira e nem tecidos diferenciados. Além disso, os poríferos eles também não possuem assimetria. Isso significa que o corpo desses animais, quando ele é dividido em planos, como eu dividi aqui nessa figura, ele não tem partes iguais quando eles são divididos, qualquer que seja o plano. Por exemplo, se a gente cortar esse porífero aqui, ou em qualquer outro lugar, um lado não vai ser igual ao outro. Mas se a gente fizer isso, por exemplo, no nosso corpo, no corpo humano, a gente consegue observar que nesse corte desse plano, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, a gente diz que os seres humanos são simétricos e os poríferos não são simétricos. Os poríferos, por fim, eles são sésseis, ou seja, eles não conseguem se movimentar. Desde que eles nascem, eles ficam paradinhos no mesmo lugar. Agora, vistas as características gerais de um porífero, a gente vai estudar a estrutura de um porífero. A primeira estrutura que a gente vai estudar são os poros, que são aberturas no corpo do porífero por onde a água entra, que está aqui também representado.
A água que entra, ela vai para a cavidade central do porífero, que é chamado de átrio ou espongiocele, que está nessa, espongiocele está aqui representado e o átrio está aqui. Outra estrutura é o ósculo, que é por onde a água sai. Então, a água entra pelo poro e sai pelo ósculo. O ósculo está aqui nessa imagem e o ósculo está aqui nessa imagem. A diferença entre a porta de entrada da água e o canal de saída, ela é importante, ou seja, o lugar que a água entra ser diferente do lugar que ela sai, ela é importante porque impede a recirculação da água. Isso quer dizer que a água que foi recém-filtrada e foi retirada os nutrientes que o porífero precisava, ela não vai entrar de novo no corpo do organismo e vai ser jogada para fora. Os poríferos que apresentam ramificações, como a gente está vendo aqui nessa imagem, eles não possuem apenas uma cavidade central, eles não possuem apenas um átrio, mas sim um labirinto de canais, que cada ramificação tem um canal. Agora a gente vai falar dos principais tipos de células que compõem a parede de um porífero. Os coanócitos, que são essas células aqui, são as células filtradoras e estão no lado interno da parede do porífero. Essas células são responsáveis por absorver os nutrientes necessários para a sobrevivência do porífero e elas também realizam a digestão. Os coanócitos também são células com flagelo, que são essa estrutura aqui, o que permite a movimentação da água. Essa movimentação é importante para criar uma corrente de água e permitir que a água entre e que a água saia. Segundo a célula, os amebócitos são células que estão localizadas na camada intermediária da parede do corpo do porífero e elas são células totipotentes. E o que quer dizer ser uma célula totipotente? É que essas células possuem capacidade de se diferenciar nos outros tipos de células do porífero. Além dessa função, os amebócitos também são responsáveis por fazer digestão e também são responsáveis pelo transporte de substâncias para o resto do corpo do porífero. Os porócitos, a terceira principal célula dos poríferos, são as células que possuem o poro que permite a entrada de água no porífero. E, por fim, as espículas são células que formam um esqueleto, entre aspas, externo dos poríferos. Essas células sintetizam carbonato de cálcio, que é simplesmente o calcário. Ou essas células também podem produzir outra substância, que é a sílica. Essas duas substâncias dão rigidez ao esqueleto do corpo do porífero, e o que permite a sustentação do animal e a sua resistência também. Essas células que a gente acabou de estudar no slide anterior, elas são importantes para garantir que os poríferos consigam realizar suas atividades básicas. Mas pelos poríferos não possuírem tecidos verdadeiros, a gente não pode atribuir cada atividade a um sistema. Como a gente estudou lá na primeira videoaula, que cada atividade básica era regulada por um sistema. É importante saber como cada atividade básica funciona nos poríferos. As trocas gasosas são realizadas pelos processos de difusão. Então, a água entra pelos poros e os gases se difundem da água para dentro do porífero, entrando pelos coanócitos, depois indo para os amebócitos e depois são distribuídos para o restante do corpo. Lembrando que o processo de difusão é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que nesse caso a água é o meio mais concentrado e o corpo do porífero é o meio menos concentrado. A nutrição é realizada pela filtração da água pelos coanócitos, que aprisionam nesse processo de filtração os nutrientes que existem na água e que são necessários para a sobrevivência do porífero. A digestão ela também ocorre nos coanócitos e também pode ocorrer nos amebócitos. E os dejetos do metabolismo celular e da digestão se difundem de volta para a água para saírem pelo ósculo. Esse é o processo de excreção. E por último, o transporte de substâncias ocorre também por difusão de célula a célula. Como os poríferos não possuem um sistema circulatório que permite a distribuição bem rápida dos nutrientes, ou seja, eles não possuem um sistema sanguíneo que distribui os nutrientes rapidamente, o processo de distribuição é bem demorado. E isso limita o tamanho do porífero. Porque pensem comigo, se o porífero tivesse metros de comprimento, imagine quanto tempo as substâncias de uma extremidade demorariam para chegar na outra extremidade.
passando de célula por difusão. Então, se o porífero possuísse metros de comprimento, possivelmente as extremidades não receberiam quantidade de nutrientes necessárias para a sobrevivência e o porífero ia morrer. Depois das atividades básicas, agora a gente precisa entender o processo de reprodução dos poríferos. Os poríferos podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. A gente vai começar aqui pela forma assexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer de 3 formas: por regeneração, por brotamento, que é a forma mais clássica, e por gemulação. O processo de regeneração consiste em literalmente regenerar parte do corpo do porífero que tenha sido retirado por algum motivo. Por exemplo, se um peixe bater no corpo do porífero e isso fizer com que parte do corpo do porífero se quebre, os amebócitos conseguem se proliferar rapidamente, arrumando a parte do corpo que foi quebrada. O brotamento, por sua vez, ele consiste no crescimento de um broto de um porífero já existente, se desprende a ele, e quando esse broto cai em um substrato que permite seu crescimento, ele cresce e vira um novo porífero. É esse esquema que a gente está vendo aqui embaixo. Então, tem o porífero já existente, forma um broto nesse porífero, o broto se desprende do corpo do porífero, cai em outro substrato que permite seu crescimento e forma uma nova esponja. Por fim, o processo de gemulação é típico de poríferos que vivem em ambientes aquáticos que passam por períodos de seca. Esse processo de reprodução consiste na criação de uma camada protetora em volta do porífero que impede que ele morra. É como se fosse uma capa de resistência. Essa capa é formada pelos amebócitos. Quando passa o processo de seca, ou seja, quando a esponja é recobrida por água de novo, esses amebócitos voltam a se diferenciar nas células funcionantes poríferos, que são os conócitos, porócitos e as espículas, e o porífero volta à sua atividade normal. A reprodução sexuada é um processo mais complexo, e antes da gente entender o processo de fato, a gente vai precisar entender um pouco das características sexuais dos poríferos. Os poríferos eles podem ser monóicos ou dioicos. E o que isso significa? Significa que existem poríferos que só produzem gameta feminino ou só produzem gameta masculino. Esses poríferos que só produzem um tipo de gameta são chamados dioicos. Já aqueles que produzem tanto gametas femininos quanto gametas masculinos são chamados de monóicos. Entenderam? Segunda característica, a fecundação é interna, ou seja, acontece dentro do corpo do porífero e o desenvolvimento também é indireto, o que significa que existe uma fase larval antes do porífero se tornar a estrutura que a gente conhece. Agora que a gente entende o processo, agora que a gente entende as características, a gente vai entender o processo. Os amebócitos são as células responsáveis pela formação dos gametas. Em caso de animais monóicos, ou seja, que produz só um tipo de gameta, o porífero masculino ele libera os gametas na água pela abertura do ósculo e eles ficam os gametas ficam na água até esses gametas encontrarem um porífero do sexo feminino. Aí dentro desse porífero feminino ocorre a fecundação e a formação de zigoto. Esse zigoto, então, sofre constantes divisões celulares para formar larva e essa larva se desenvolve para formar um novo porífero. Que eu esqueci de falar, quando forma a larva dentro de um porífero, essa larva sai para formar um novo porífero. Para acabar com os poríferos, a gente vai falar da classificação dos poríferos. São 4 classes de poríferos principais: a classe calcárea, a classe hexaquinelida, que é difícil de falar, mas ela existe, a classe demosponge e a classe esclerosponge. Também é difícil de falar, mas existe. A classe calcária agrupa as esponjas com espículas calcárias. Então, as espículas dessa classe produzem o carbonato de cálcio, que é o calcário. A classe hexaquinelida é o grupo das esponjas com espículas de sílica. As espículas de sílica são conhecidas como esponjas de vidro,
Porque a sílica é uma substância translúcida, ou seja, ela deixa passar a luz. E isso dá um aspecto de vidro para a espícula. As classes Demospongiae e a classe Scleropongii são as esponjas com esqueleto de espongina, e que elas podem ou não ter espículas de sílica. Agora, a gente vai entender como os quinidários realizam suas atividades básicas. Os quinidários possuem tecidos diferenciados, como a gente já falou, mas eles não conseguem formar todos os sistemas. Eles formam apenas 2 sistemas, o sistema digestório, que é incompleto, e o sistema nervoso, que é difuso. Portanto, apenas para nutrição e regulação podemos usar a palavra sistema. Para o restante das atividades básicas, a gente ainda não pode utilizar a palavra sistema. Então, vamos começar. As trocas gasosas, elas são realizadas por difusão. A água entra pela boca do quinidário e os gases se difundem para o corpo do animal, passando pela gastroderme, que é a camada que reveste a cavidade gastrovascular. O sistema digestório é incompleto, e isso significa que o quinidário possui apenas uma cavidade para a entrada e para a saída do alimento, que é a boca. Se o sistema digestório desse quinidário fosse completo, o animal teria boca e ânus. Então, o alimento entraria pela boca e sairia pelo ânus. A obtenção do alimento, então, ela é feita pela boca. A digestão acontece tanto na cavidade gastrovascular, que possui enzimas digestivas, quanto dentro das células da gastroderme. Desse modo, a absorção é extracelular, no caso da digestão realizada na cavidade gastrovascular, e ela também é intracelular, no caso da digestão realizada nas células da gastroderme. A absorção, por sua vez, ela acontece por difusão dos nutrientes da cavidade das células da gastroderme para o restante do corpo do animal. Agora, a excreção. A excreção ela é também realizada por difusão. As células do quinidário realizam seu metabolismo e os dejetos, ou seja, o lixo, vão por difusão para a cavidade gastrovascular. E depois os dejetos são jogados para fora do organismo pela saída de água pela boca. O transporte de substâncias, agora, ele é realizado pela cavidade gastrovascular, distribuindo por difusão também os nutrientes. A atividade de regulação ela é comandada pelo sistema nervoso, mas esse sistema é muito pouco desenvolvido e ele é difuso. Mas o que significa a gente falar que o sistema nervoso é difuso? Isso significa que o quinidário ele não possui um centro que comanda os sinais captados pelo corpo do quinidário. Isso faz com que o corpo inteiro do quinidário responda a qualquer estímulo. Por exemplo, se um animal que representa perigo para o quinidário encosta em apenas um de seus tentáculos, todos os seus tentáculos respondem a esse estímulo se movimentando. E não é apenas o tentáculo que teve contato com o animal que vai se movimentar. Por exemplo, para a gente comparar, no caso do ser humano, que o sistema nervoso ele é centralizado, quando a gente sente alguma coisa quente, apenas um dedo, por exemplo, a gente contrai só aquele dedo e não todos os dedos das nossas mãos, entenderam? Então, o sistema nervoso ele é difuso, sem centralização. Agora, falando da reprodução dos quinidários, ela também pode acontecer de 2 formas, como a gente viu lá nos floríferos. Elas podem acontecer de forma assexuada ou sexuada. A gente vai começar entendendo a forma de reprodução assexuada. A reprodução assexuada ela pode acontecer de 2 formas, por brotamento ou por estabilização. O brotamento é aquele mesmo processo que acontece nos poríferos. E ele é o meio de reprodução principalmente das hifas, que são sésseis. O processo de brotamento ele consiste no surgimento de um broto de uma hifa já existente, que está representado aqui. Aí o broto se desprende dessa hifa e cai no substrato. Quando esse broto encontra o substrato que é favorável para sua sobrevivência, ele se desenvolve e forma uma nova hidra.
Agora já o processo de estrobilização é o processo em que a parte móvel de um quinidário séssil se desprende do restante do corpo do quinidário e esse estróbilo forma um quinidário livre natante, que é o que está representado nessa figura. Então, um pedaço da forma livre, da parte móvel da forma fixa, se desprende do corpo séssil e forma uma forma livre natante. Agora, falando da reprodução sexuada dos quinidários, a reprodução sexuada tem as seguintes características. Os animais podem ser monóicos, produzindo gametas femininos e masculinos no mesmo organismo, ou eles podem ser dioicos, produzindo apenas um tipo de gameta no organismo. A fecundação dos quinidários é interna e o desenvolvimento é indireto. E é indireto porque possui uma fase larval, e essa larva é chamada de plano. Ainda, alguns quinidários eles também passam por alternância de gerações, ou seja, durante o ciclo reprodutivo do quinidário, ele passa pela forma séssil e pela forma livre natante. Agora a gente vai entender de fato o processo de reprodução. E a gente vai pegar como exemplo a Aurélia, que possui alternância de gerações. E a gente vai entender agora esse processo. Primeiro, assim como acontece lá nos poríferos, o gameta masculino é lançado na água e fica na água até encontrar uma abelha fêmea. Essa fase de liberação dos gametas ocorre quando a Aurélia é um ser livre natante, ou seja, é uma medusa. Aí, quando acontece o encontro do gameta masculino com o gameta feminino na Aurélia fêmea, ocorre a fecundação e é a fecundação da origem ao zigoto. O zigoto, então, ele se desenvolve lá dentro da Aurélia fêmea e aí forma a larva. A larva, então, é liberada na água. Aqui está a liberação da larva. E essa a larva plânula, que é o nome da larva nos quinidários, se desenvolve e forma uma hidra, que é a forma séssil da Aurélia. A hidra cresce, então, se desenvolve e aí ocorre no processo a estrobilização, que é a fase assexuada da reprodução, para dar origem de volta à forma livre natante. E aí o ciclo recomeça de novo. Falando agora da classificação dos quinidários. Os quinidários eles podem ser divididos em 3 grupos. A classe hidrozoa, a classe cifozoa e a classe antozoa. A classe dos hidrozoários, ou seja, a classe hidrozoa, possui inúmeros representantes além da hidra, que dá o nome à classe. Todos os representantes dessa classe são marinhos. E além das hidras, existem as obélias e as caravelas portuguesas que fazem parte dessa classe. A hidra ela tem apenas a forma de pólipo. A obélia tem alternância de gerações, ou seja, tem a fase em que ela é um livre natante, a fase que ela é um pólipo. E as caravelas portuguesas normalmente são colônias de pólipos e elas são muito comuns nos mares tropicais e temperados. Na classe dos cifozoários, os animais representantes são as águas vivas, como a Aurélia, que a gente acabou de ver o ciclo reprodutivo lá. A Aurélia também possui alternância de gerações, sendo que as medusas, a forma de medusa, é muito mais desenvolvida em relação às medusas da classe de hidrozoários. Na classe dos antorazoários, os representantes são as anêmonas do mar e os corais, que são os seres mais conhecidos dessa classe. Esses organismos apresentam apenas forma de pólipos, então elas não têm alternância de gerações, mas o desenvolvimento continua sendo indireto com a formação da plânula, que é o nome da larva, no caso dos quinidários. E aí os corais, que são uma dos animais representantes desse reino, eles possuem uma cavidade gastrovascular mais desenvolvida. E ela é mais desenvolvida porque ela precisa produzir um exoesqueleto de calcário, que é um esqueleto externo do coral que é mais rígido. Para a gente encerrar a aula, eu vou destacar alguns outros pontos importantes que a gente precisa saber sobre os quinidários. O primeiro ponto que eu quero destacar é que as
obélias e as caravanas portuguesas formam colônias. E as colônias são a união de vários quinidários juntinhos. Quando ocorre essa junção, alguns organismos, ou seja, um grupo de quinidários fica responsável pela reprodução, outro grupo de quinidários fica responsável pela digestão do alimento capturado e outro grupo realiza a defesa. Ou seja, cada grupo de indivíduos, cada grupo de quinidários possui uma função especializada dentro da colônia de Obélia ou dentro da colônia da caravana portuguesa. A diferença entre a Obélia e a caravana portuguesa é que a Obélia é uma colônia séssil, ou seja, ela fica paradinha. Já a caravana portuguesa é uma colônia flutuante. Agora, outra coisa muito importante que a gente precisa saber dos quinidários é a importância ecológica dos quinidários. E a principal importância ecológica dos quinidários é a formação de recifes de corais. E o que são esses recifes de corais? Os recifes de corais são formações construídas a partir da deposição de carbonato de cálcio por diversos organismos marinhos, principalmente pelos corais, que são animais que pertencem ao grupo de ontozoários dos quinidários. Mas também existem outros organismos que fazem essa deposição de carbonato de cálcio, que são as algas calcárias e moluscos também, alguns tipos de moluscos. Então, como que ocorre essa formação? Quando os pólipos de corais morrem, novos pólipos crescem por cima dos esqueletos que ficam lá dos pólipos que morrem. Por isso, um recife de coral é composto por camadas muito finas de carbonato de cálcio, que resulta da sobreposição dos esqueletos das sucessivas gerações de pólipos. Isso significa que tem um pólipo de coral lá que vive lá. Aí ele morre, mas o esqueleto de carbonato de cálcio fica ali. E aí, em cima desse esqueleto, vai nascer outro coral, outro pólipo de coral, por cima daquele esqueleto que estava do antigo coral. Então, vai ocorrendo assim a sobreposição do esqueleto de calcário. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas qual a importância desses recifes de coral, dessa formação quase rochosa? Não é rochosa porque ela é muito fina e ela não é tão rígida como uma rocha, mas é quase uma rocha porque calcário é rígido. É importante porque os recifes de corais são ecossistemas muito ricos em biodiversidade, porque eles abrigam uma grande quantidade de peixes, de moluscos, de crustáceos, de quinidários e também de algas. Ou seja, os recifes de corais são lugares de abrigo de muitos animais. Além disso, os corais possuem uma relação simbiótica com microalgas, conhecidas como zooxantelas. E como que se dá essa relação? Essas algas vivem no interior dos tecidos dos corais. E dentro dos tecidos dos corais, elas realizam fotossíntese e liberam para os corais compostos orgânicos, que são utilizados pelos corais no metabolismo celular. E aí, em troca, as zooxantelas, as mini-algas, sobrevivem e crescem utilizando os produtos gerados pelo metabolismo dos corais. Então, os dois possuem benefícios nessa relação. Essas mini-algas, além de oferecerem compostos orgânicos para os corais, elas também estão envolvidas na formação dos esqueletos de calcário e elas são responsáveis pelas cores dos corais. Então, quando a gente vê uma foto bonita de recife de coral, a cor dela não é do coral em si, do esqueleto de calcário dos corais, mas sim das algas que vivem dentro dos corais, tudo bem? E essas algas, essas zooxantelas, possuem cores bem vivas, que é aquelas que aparecem, que ficam bonitas na foto que a gente vê na internet ou pessoalmente. Mas, apesar dessa grande importância ecológica dos recifes que a gente falou, eles encontram-se ameaçados no mundo inteiro pela ação do homem. E por que eles estão ameaçados? Porque o homem, por exemplo, pela poluição, pela pesca predatória e pela sedimentação excessiva de substâncias tóxicas no mar, acaba prejudicando o recife. Por exemplo, a pesca predatória mata toda aquela biodiversidade de animais que estavam
vivendo ali nos recifes de corais. A poluição também, ela mata as zooxantelas, as mini-algas que são importantíssimas para a sobrevivência dos corais. E outra coisa também é quando tem derramamento de petróleo no ar, que fica uma camada extensa de petróleo sobre a água, sobre o mar. E aí, quando fica essa camada preta, essa camada bem grossa de petróleo no mar, isso impede a entrada de luz no mar, o que acaba prejudicando também a fotossíntese das zooxantelas. E aí, essa destruição de recifes pode acabar levando ao fenômeno de branqueamento dos corais. E o que é esse fenômeno? Esse fenômeno acontece quando as águas que dão cor ao recife, elas morrem. Pode ser pela poluição excessiva, pela sedimentação excessiva de substâncias tóxicas ou pelas causas que a gente acabou de comentar. Então, quando essas algas morrem, essas zooxantelas morrem, o que sobra é só o esqueleto de carbonato de cálcio, o calcário. Então o recife de coral fica sem cor, fica esbranquiçado, que é a cor do calcário. E aí se dá o fenômeno de branqueamento dos corais. Então essa era a aula de hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar. Não esqueçam que todos os canais estão abertos para vocês tirarem dúvida comigo. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijos e